Questão 40 do capítulo 3. Um modelo de foguete com defeito se move no plano XY. O sentido positivo do eixo vertical é Y de baixo para cima. Então aqui a questão já escolheu qual é a orientação. A aceleração do foguete possui os componentes ax de t igual a αt quadrado e ay de t igual a beta menos gama t, onde esse alfa aqui vale 2,50 metros por segundo a quarta e o beta é igual a 9 metros por segundo ao quadrado. O gama, 1,40 metros por segundo ao cubo. Essas unidades aparentemente estranhas não tem nenhum problema porque a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Mas quando eu substituir aqui o alfa, que tem como unidade metros por segundo à quarta, nessa parcela ela vai estar multiplicada por t ao quadrado. Então quando eu avaliar em um tempo, vai ser um tempo em segundos ao quadrado, que vai simplificar com duas unidades dessa potência aqui. E vai manter a homogeneidade da unidade de aceleração. E da mesma forma para beta e gama. Para t igual a zero, o foguete está na origem e possui velocidade vetorial v0 igual a v0x na direção de y, mais v0y na direção de j, sendo v0x igual a 1 metro por segundo e v0y igual a 7 metros por segundo. Determine o vetor velocidade e o vetor posição, isso é o que pede a A, em função do tempo. B. Qual a altura máxima atingida pelo foguete? C. Qual o deslocamento horizontal do foguete quando ele retorna para o ponto y igual a zero? Então aqui eu vou escrever primeiro a aceleração, para ficar mais simples de eu pegar aquela e trabalhar. Então, do jeito que a questão deu, ax de t na direção y mais y de t na direção j. O ax é αt ao quadrado na direção de y. E aqui na direção de j é beta menos gama t. Aí substituindo o valor de alfa, beta e gama aqui, eu tenho uma aceleração vetorial sendo 2,50 metros por segundo ao quarto, vezes t quadrado na direção de y, mais 9 metros por segundo ao quadrado, menos 1,40 metros por segundo ao cubo, vezes t, na direção de j. Então, o que eu sei agora é só até aqui. Agora eu vou atrás da velocidade e depois da posição. Tudo vetorial. Determine vetor velocidade e vetor posição. É o que pede a A. Então, A. Determinar a velocidade. A aceleração é igual a taxa de variação temporal da velocidade em relação ao tempo, né? Então, dessa relação aqui é equivalente a essa, que a aceleração vezes uma variação no tempo, ainda que seja infinitesimal, é igual a uma variação infinitesimal na velocidade. Aqui eu posso integrar ambos os lados dessa equação em relação a t. A integral de dv vai dar v, e a integral de a de t dt eu repito aqui. Então agora eu vou integrar. Eu já tenho uma aceleração, que eu escrevi aqui, vou pegar isso e colocar na integral. Então, 2,50 metros por segundo a quarta. E também repetir aqui a parte em j. Aqui, nessa primeira parte, eu separo a integral em cada... Eu faço uma distributiva em relação à função de integração. Eu não quero fazer tão direto porque essa daqui eu acho que é a primeira questão do livro que aparece integral vetorial de... Assim, um vetor sendo integrado. Então quero fazer isso com calma a primeira vez para mostrar como é. Então, o versor ficou dentro da integral aqui. Eu só distribuí a integral. Transformei uma integral da soma na soma das integrais. Agora sim, eu vou analisar o que é constante aqui. Eu vejo que a integração, o versor, o que dá a direção do vetor é constante em relação ao tempo, não varia. Tem alguns sistemas que os alunos de física estudam mais para frente no curso, que dependem do tempo, sim, a direção, a orientação. São sistemas mais complexos. Mas esse daqui, a base canônica do R3, não depende do tempo. Então eu posso tirar esse versor da integral. Também posso tirar 2,50 metros por segundo ao quarto, que isso aqui é unidade e número. Isso daqui também não depende do tempo. Então aqui fica só a integral de t ao quadrado dt. Aí eu já deixo aqui na direção, isso daqui indicado na direção do versor de y.
Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu distribuo aqui a integral, né? Com uma integral da diferença é igual a diferença de integrais. E em cada integral eu já deixo o que for constante fora da integral. Então 9 metros por segundo ao quadrado, só fica a integral de dt, menos. Aqui eu também tirei 1,40 metros por segundo ao cubo, integral de t, dt. E também o versor é constante em relação ao tempo. Então ele sai da integral, fica indicando. Agora sim eu já posso fazer as integrais. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Aqui fica uma constante porque é uma integral indefinida. E a dimensão dessa constante é segundo ao cubo, porque ela tem a mesma dimensão da variável que surgiu da integração. Então aqui é um t ao cubo, aqui tem a dimensão de segundo ao cubo. Agora eu vou aqui para a integral de dt, que é t mais uma segunda constante, uma outra constante, que eu chamo de C2, e pela mesma explicação, ela tem dimensão de segundo, por causa desse t aqui. Aqui dá t ao quadrado sobre 2, a integração de t, mais uma outra constante. Essa constante aqui tem dimensão de segundo ao quadrado. Agora, olha só. Nesse caso bem aqui, eu esqueci de colocar um parênteses. Agora eu faço a distributiva. Se eu distribuir esse número com essa unidade de medida aqui, eu vou encontrar 2,50 sobre 3 metros por segundo a quarta, vezes t ao cubo. Agora, quando eu multiplico isso por essa constante, que tinha a unidade de segundo ao cubo, ela fica em metros por segundo. Que agora começa a fazer mais sentido porque eu estou trabalhando com velocidade. Então surgiu aqui a constante com a dimensão de metros por segundo. Então, vindo para cá agora, eu faço essa distributiva, fica 9 metros por segundo ao quadrado t, e a constante agora fica metros por segundo por causa do produto dessas unidades. Da mesma forma aqui, quando eu faço essa distributiva, C3, que era segundo ao quadrado, fica em metros por segundo. Então tá tudo dando certo aqui. Agora eu só organizo essa parte aqui e apresento, por enquanto, a expressão para a velocidade dessa forma. Mas aqui ainda tem C1 e C4. Eu coloquei C4 porque eu somei duas constantes, ela tem as mesmas unidades, eu posso somar. E a soma de duas constantes é outra constante, eu posso simplesmente deixar assim. Então agora eu tenho que determinar quais constantes são essas. E o enunciado dá essa possibilidade. Quando ele fala que o V0, ou seja, o vetor velocidade, avaliado no tempo t igual a zero, retorna V0x igual a 1 metro por segundo e V0y igual a 7 metros por segundo. Vamos usar essa informação aqui para determinar as constantes. Então, o V0 é esse vetor aqui. Quando eu aplico essa expressão que eu tenho por enquanto em zero, aqui dá 0 mais C1, e aqui está 0 menos 0 mais C4. Portanto, o C1 tem que ser 1 metro por segundo e o C4 tem que ser 7 metros por segundo. Agora eu pego essa expressão aqui e escrevo já com o valor do C1, que está aqui, e do C4, que está aqui. Dessa forma, eu respondo a primeira parte do que pede a parte A. A pediu vetor velocidade e vetor posição. Já determinei o vetor velocidade. Está totalmente determinado aqui. Agora determinar a posição. Da mesma forma. A velocidade é a taxa de variação temporal da posição. Então, essa relação é equivalente a essa, que a velocidade vezes um intervalo de tempo é igual à variação da posição. Integrando ambos os membros dessa equação, integração de dr é só o r. E a integração de v de t dt, eu escrevo aqui e substituo o v de t pela expressão que eu acabei de encontrar. Então tá aqui, ó, a expressão que eu acabei de encontrar. E nessas integrações eu estou levando a unidade também adiante para mostrar como a unidade se comporta nesse tipo de operação, no meio da conta, assim. Inclusive mostrando o que acontece com as unidades das constantes. Mas também dá para fazer de forma mais simplificada, com a notação menos carregada, sem levar em conta as unidades no meio da conta, desde que já você tenha uma certa experiência com isso para não se enrolar com o que vai acontecer lá na frente. Então aqui eu substituí o vetor velocidade,
Da mesma forma, distribuo a integral. Os versores são constantes, então eles saem da integral. Aqui também. E o que mais for constante eu tiro da integral. Aqui eu faço a integração de t ao cubo, que é t a quarto sobre 4 mais c1. Aqui é a integração de dt, que é t mais c2. A integração de t ao quadrado sobre 2 mais c3. A integração de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3 mais c4. E a integração de dt aqui é t mais a constante, que eu coloquei o rótulo de 5. E não tem problema essas constantes aqui, algumas se repetirem em relação ao que eu já fiz aqui em cima. Porque aqui eu já deixei de usar essas constantes. Então não vão me causar confusão. Eu não vou misturar essas duas equações. E essas constantes também já vão sumir daqui. Da mesma forma que eu fiz aquela análise sobre a unidade de medida dessas constantes, eu também indiquei aqui. E também, na linha seguinte, mostrei o que acontece quando eu faço o produto. E realmente, as constantes dão em metro, porque eu estou calculando a posição agora. E para determinar as constantes, nesse caso aqui, eu faço da seguinte forma. Eu vou lá no enunciado e vejo que o foguete está na origem para t igual a zero. Se ele está na origem, quando eu avaliar a posição em t igual a zero, tem que dar zero nas duas componentes. Então eu avalio aqui a posição para t igual a zero. Então vai zerar essa parte que tem t. Tudo que tiver t vai zerar. Vai zerar essa, vai zerar essa. Sobrou a soma dessas constantes que tem que dar zero. Portanto, não vai contribuir nada aqui. Quando eu colocar o t, zera essa fração, zera essa fração e zera essa fração. Sobrou C3 mais C4 mais C5. Mas isso também não é importante, porque eu preciso que dê zero. Então não vai ter nenhuma contribuição às constantes, nesse caso aqui. Por isso que eu já escrevo direto o que eu encontrei aqui, sem as constantes, isso é a posição vetorial. Então eu completei a parte A, que é encontrar o vetor velocidade e o vetor posição. Agora eu pego essas duas expressões que eu encontrei, essa daqui de posição e essa de velocidade, e escrevo aqui junto com a aceleração. São essa, encontrei agora, né? Então fiz a parte A da questão. A parte B pede qual a altura máxima atingida pelo foguete. Bom, existe uma função aqui, que essa daqui da posição, que descreve a posição em cada tempo. Para eu encontrar a altura máxima, significa que o foguete subiu até essa parte e depois começou a descer. Tem um ponto crítico aí, um ponto em que a derivada é zero. Então, isso aqui é um pensamento matemático. Eu quero determinar a altura máxima, que no caso é o máximo dessa função, a função da posição. E a forma de eu determinar isso é, primeiro, determinar os pontos críticos. Então, eu quero determinar aqui as partes em que a função faz isso aqui, os pontos críticos, e depois eu vejo qual é o máximo e qual é o mínimo, dentro do que eu achar aqui. Isso é um pensamento matemático. Então, vou lá. Fazer a derivada da função igual a zero. Isso é o procedimento para encontrar o ponto crítico. Mas olhando para cá agora, de um ponto de vista físico, isso daqui é a velocidade em y. A velocidade em y é igual a zero. O que faz sentido, porque o que eu quero determinar a altura máxima é a altura em que a velocidade em y zerou. Então ela estava subindo, zerou e vai começar a descer. Essa foi a altura máxima. Então está tudo coerente aqui. Então eu pego Ry de t. Tá aqui essa parte, Ry. Indico que eu vou fazer uma derivada em relação ao tempo e igualar a zero. Então aqui tá, cada passo está derivada. E eu encontro essa expressão aqui quadrática. Então eu eu faço a resolução aqui para encontrar os dois valores de t que satisfazem essa igualdade aqui. E encontro um valendo... Aqui você pode pausar e acompanhar passo a passo. Eu encontro um que vale menos 0,74 segundos e outro que vale 13,59 segundos. O que vale menos 0,74, se eu substituir aqui, vai zerar
a equação. Isso é matematicamente válido. Mas não é fisicamente válido porque não existe um tempo negativo. Na modelagem matemática que a gente faz, a gente começa o nosso cronômetro de zero e é dali para frente o tempo que estiver mostrando que vai ser contado. Então isso daqui é só um erro do regime de validade dessa equação aqui. Agora eu já sei que no tempo 13,59 segundos, a altura é máxima, ou seja, a velocidade zerou em y. Mas o que a questão pede é qual é a altura máxima. Eu já sei o tempo em que a velocidade em y zerou, então eu vou pegar esse tempo e colocar na função da posição para encontrar a altura máxima. Então a parte da função da posição que me entrega a altura é o ry. Então eu faço ry avaliado em 3,59 segundos. Aqui está, eu escrevo o ry, avalio em 3,59 segundos. Faço a simplificação das unidades, aqui dá tudo certinho em dimensão de metro, de comprimento. Faço essa soma aqui, dá 340,58. Aqui pode não ser exatamente isso, em questão do valor numérico, porque eu usei algumas aproximações. Por exemplo, aqui nessa raiz quadrada, quando eu faço essa raiz tem várias casas decimais, eu tenho que considerar só algumas para continuar o cálculo. Aqui nesses quocientes também. Então por isso que eu uso o símbolo aqui de aproximado. Mas vai ser um valor bem próximo desse, 340 metros. Então já resolvi a B. Vou ver o que a C pede. Qual o deslocamento horizontal do foguete quando ele retorna para o ponto y igual a zero? Então ele sai do y igual a zero, faz uma trajetória de um foguete defeituoso e cai. Quando ele caiu, o y é igual a zero de novo. Então, para determinar o deslocamento horizontal, primeiro eu tenho que determinar o tempo em que o y vai ser zero. Eu vou pegar a função da posição em y e encontrar os pontos críticos novamente, encontrar quando eu vou ter um t aqui nessa equação, que vai zerar. E eu faço isso da seguinte forma. Se eu igualar a zero, em y, eu vou saber quando vai ser a altura zero. Uma das soluções imediatas é considerar o tempo igual a zero. Então já anotei aqui. Se o tempo for zero, vai ser 0 vezes 0 vezes 0. Então aqui vai dar 0. Já considero essa resposta e a partir daqui eu trabalho sem admitir que ela possa ser possível. Então, fazendo esse postulado, eu me dou o direito agora de simplificar os t's. Porque agora eu não vou mais ter a possibilidade de dividir por zero. Então, eu divido aqui pelos t's e encontro uma função quadrática. Também simplificar as unidades aqui. E aqui eu tenho só chamar atenção para esse produto, para esse quociente, de 0,7 sobre 3. Isso daqui dá igual a 0,233333. Aqui uma dízima periódica. Então, uma notação para isso é 0,23, pegar o período e colocar esse traço em cima. Eu vou fazer desse jeito porque se eu considerar só 0,23, eu vou perder muita precisão. Então, eu vou manter dessa forma aqui com essa barra. Então, encontrou essa forma para essa equação de segundo grau, para essa equação quadrática, melhor dizendo. Faço a solução dela e encontro esses dois tempos, menos 1,44 segundos e 20,72 segundos. De novo, aqui é aproximado. No tempo igual a menos 1,44 segundos, esse tempo só existe, eu anotei aqui, menos 1,44 e 20,72. Esse tempo só existe porque aqui é um polinômio de grau 3. Então ele tem 3 raízes reais, nesse caso aqui. Uma dessas raízes reais não vai ter correspondência com fisicamente aqui a questão. Então, o único tempo que eu posso considerar é esse, 20,72. Esse daqui não me serve. E o tempo zero não é quando ele volta. O tempo zero é quando ele está partindo. Então, agora que eu já achei o tempo em que a coordenada em y zero novamente, eu posso colocar esse tempo na coordenada em x para descobrir o deslocamento horizontal. Então, Rx está aqui. Eu substituo t a quarta pelo tempo, que eu acabei de encontrar aqui. E faço essa avaliação e encontro o valor de 38.419,53 metros.
Novamente, esse valor aqui pode ser um pouco diferente, dependendo de quem responde essa questão, por causa das aproximações intermediárias. Mas aqui está a resposta do deslocamento horizontal, que é a resposta da pergunta C, e isso completa a questão.